O Igor é um ganhador de almas nato, irmão. Quem conheceu o Igor há 6 anos atrás, liderando o grupo de jovens dessa igreja, sabe o que eu estou falando. Continue firme, porque Deus vai te honrar no nome de Jesus. Você que tem uma Bíblia aí, abra. Serei o mais breve, o mais sucinto possível. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. E o que eu vou falar tem a ver com o que ele disse aqui. O que Deus fez na vida dele. O que Deus quer fazer em nossas vidas. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, um texto deveras conhecido por todos nós. Mas eu quero meditar por alguns minutos com os irmãos, porque ainda temos a ceia para ministrar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 19. França, preciso da tua ajuda aí, viu? Glória a Deus. Já preguei muito nesse texto, mas não da forma que eu vou pregar hoje, o que Deus ministrou no meu coração. João 4, a partir do verso 19, quem encontrou o texto, diz amém. A epígrafe deste texto diz assim: a verdadeira adoração. Mas eu queria colocar assim no projetor, deve estar já aí, o tema da nossa reflexão nesta manhã. É necessário conhecer quem eu adoro. Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado aí: você conhece? Não, diga mais forte, diga com convicção. Você conhece quem você adora? Então nós vamos meditar debaixo deste tema. É necessário conhecer quem eu adoro. Verso 19 do capítulo 4 de João está escrito assim: o Senhor disse à mulher, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Verso 20, nossos pais adoravam neste monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mais uma vez o verso 22, disse Jesus para aquela mulher, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Pode tomar seu assento glorificando o nome do Senhor. A história da mulher samaritana reforça o tema principal do Evangelho segundo escreveu João, que é Yeshua como Messias, ou Jesus como Messias, e Jesus, o Filho de Deus. O ponto forte desses versículos que nós acabamos de ler não é tanta a conversão da mulher samaritana, mas que Jesus é o Messias. Embora o contexto que envolve esses versículos que nós lemos para entendermos, porque quando Jesus chega no poço de Jacó, e vale ressaltar, depois você pode ler em casa, que Jesus ele está voltando para a Galileia,
E ele diz: é necessário passar por Samaria. O trajeto era passar por Samaria. Mas devemos entender que nosso Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece nesta manhã as suas necessidades. Ele conhece o que você precisa. E assim foi Jesus ao voltar para a Galileia. Ele diz: é necessário passar por Samaria. Vale ressaltar que o trajeto para a Galileia, onde Jesus queria chegar, também havia esse caminho por Samaria. Muitos judeus não passavam porque eles não se davam. Os judeus e samaritanos não se davam. Eles não tinham um bom relacionamento. É tanto que quando Jesus chega na cidade chamada Sicar, o trajeto era passar por Samaria. Mas Jesus vai ter uma cidade chamada Sicar. Cidade esta que mora esta mulher que a Bíblia não relata o seu nome. Porque existe coisas na Bíblia que não é necessário mencionar. Mas o necessário aqui é o encontro desta mulher com Jesus. Jesus vai até Sicar, nesse poço feito ou cavado por Jacó, onde as mulheres havia o costume de buscar água, e o costume das mulheres era entre as 9, que era o início do dia, ou seja, que o sol estava bem fresco, e no final do dia. Mas a Bíblia diz que esta mulher está indo buscar a água por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Porque conhecemos todos nós a história. Por que essa mulher, ela ia buscar água por volta da hora sexta? Todos nós conhecemos, mas vamos continuar. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus manda os discípulos ir à cidade buscar comida. Para quê? Para ter um íntimo relacionamento com aquela mulher que precisava conhecer quem ela não conhecia. E se eu fosse nesta manhã lançar uma pergunta, a pergunta seria: será que de fato e de verdade você conhece quem você tem adorado? Porque, irmãos, vir para a igreja, sentar nessa cadeira todos os domingos é muito bom. Mas o que Deus quer é se relacionar com você. Falou aqui o pastor Renner sobre relacionamento, sobre ter intimidade, temor a Deus. Mas eu só consigo me relacionar a quem de fato e de verdade eu quero conhecer. Será que o desejo do seu coração verdadeiramente é conhecer quem é Deus? Porque conhecer, missionária Vanessa Soledade, porque tem outra Vanessa aqui, Cosmo. Isso requer, irmãos, largar alguns maus hábitos. Porque a Bíblia diz que Ele é santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Se quero conhecer Deus, eu preciso ser santo. E quando eu digo ser santo, não é querer aparentar uma santidade que nós não temos. Porque quando a Bíblia diz lá em Lucas 21, as pessoas vêm ofertar Jesus, ele se assenta perto do altar onde estava o gasofilácio, e ele tem poder para sondar o seu coração, o que de fato, de verdade está no seu coração. E ele começa a observar, Igor, as pessoas ofertando, e de repente quando ele percebe uma mulher trazendo 2 pequenas moedas, coloca no gasofilácio, ele olha para os discípulos e diz: opa, a mulher viúva trouxe a maior oferta do dia. Os discípulos ficam ali com a mente, irmãos,
questionando a Jesus, mas por quê? Por quê? Porque ela deu todo o seu sustento. O que você está dizendo, pastor? O que vale para Deus não é a quantidade que você coloca no gasofilácio, mas a sinceridade do seu coração. Deus nesta manhã está sondando o meio do seu coração. O que você quer dele nessa noite? Ou nessa manhã, melhor dizendo, será que você quer se relacionar como pai verdadeiramente? Leu aqui o nosso irmão Igor, João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer se relacionar com você nessa manhã como pai. Ele quer que nesta manhã você entenda Ele como um bom pai. Ele quer cuidar de você, Ele quer acalmar os ventos, Ele quer acalmar a tempestade, mas Ele precisa nesta manhã que você confie nele. Por quê? Porque ao confiar, você vai passar a ter uma intimidade com Deus. Irmãos, precisamos entender que precisamos sair desse relacionamento superficial que temos com Deus, irmãos. Passamos anos e mais anos e não conhecemos quem de fato é Deus. Eu quero que nesta manhã você reflita. Ceia é momento de você refletir. Porque se eu não fizer uma autoanálise, uma autorreflexão, irmãos, eu vou passar anos e mais anos, não vou conhecer Deus. Se você for ler o texto, a mulher questiona Jesus, foi que nós lemos. Os vossos pais dizem que a adoração é lá em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim. E você, o que você diz? Aí Jesus olha e diz: ó mulher, a hora vem, já chegou, que nem lá em Jerusalém, nem no Monte Gerizim vocês adorarão o Pai. Ele nem chama adoração para si. Então Jesus olha para ela e diz: vocês adoram quem vocês não conhecem, mas nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava dizendo: você pode até não se dar comigo. Por quê? Porque embora a Síria tenha levado a maioria da população das 10 tribos de Israel cativos, um considerável número de judeus foi deixado na região norte de Samaria. Então a Síria transportou muitos não-judeus para a Síria. Esse grupo se misturou para formar uma raça mista por meio do casamento. Foram assim formados os chamados samaritanos. Finalmente desenvolveu-se uma tensão entre os judeus que retornaram do cativeiro e então os samaritanos. Quando ela vê Jesus, primeira coisa que ela identifica: opa, vejo que tu és judeu. E eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui, que isso precisa despertar dentro de mim, dentro de você, algo que nós perdemos. Lembra 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez você não era evangélico, crente nessa época, mas quem era? Primeira coisa que nós identificávamos, o missionário Vanessa Solidade, quem é crente, era a veste, o cabelo. Falei tanto, irmão, daquelas irmãzinhas do coque. Lá vem aqueles crentes, porque as vestes identificavam quem ele era. Ou seja, as vestes entregavam que ele era crente, não tinha como esconder. Hoje em dia nós não conseguimos identificar quem é e quem não é crente. Irmãos, não estou falando aqui de veste, mas estou falando de algo para pararmos e refletirmos quem verdadeiramente somos, ou quem nós estamos servindo. Será que de fato e de verdade conhecemos a Deus? Os samaritanos consideravam como autoridade somente o Pentateuco. Em consequência dessa história, os judeus repudiavam os samaritanos e os consideravam os hereges. Eles davam ênfase somente no Pentateuco.
os judeus em toda a Taná, todo o Antigo Testamento, todo o Primeiro Testamento. Então aí criou-se mais ainda uma tensão entre os judeus e samaritanos. E quando Jesus chega, ela identifica que Jesus era judeu. E ela diz: como pode tu, sendo judeu, pede a mim de beber, sendo mulher samaritana? Aí Jesus olha para ela e diz: ô mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quebra as pernas da mulher. Ela olha e diz: ó Senhor, já mudou o diálogo. Ó Senhor, será que tu é maior que o nosso pai Jacó, que cavou o poço dele, bebeu e deu seus animais? Aí Jesus entra em um diálogo, porque Jesus entendia, esta mulher, se ela fosse no templo, que provavelmente ela não ia, se ela ia buscar água por volta da hora sexta, porque ela temia ter contato com as mulheres, e o texto vai dizer o porquê. Se esta mulher, ela temia as mulheres que iam buscar água por volta das 9 horas, ou então às 16, por volta das 17 horas, ela ia meio-dia, com o sol muito quente, mas ela ia porque ela não quer contato com as mulheres, ela está com a vida totalmente destruída. Se ela ia no templo, se era uma mulher que participava dos cultos, ela não conhecia quem ela adorava. Prove-me isso, pastor. Ela pergunta para Jesus: os seus pais dizem que a adoração é lá em Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim, mas você o que diz? Ela está confusa. Ela não sabe se a verdadeira adoração é em Jerusalém. Ela não sabe se a verdadeira adoração é no Monte Gerizim. Ela não sabe quem de fato é Jesus, porque ela não consegue identificar Jesus como Messias. No primeiro contato, ela só identifica que Jesus é judeu. Será que você consegue identificar quem é Jesus? Será que você consegue nesta manhã sentir Jesus nos constrangendo a nos fazê-lo conhecido ou conhecê-lo? Eu hesitei muito em pregar, nunca preguei dessa forma, irmãos, sobre quem é Jesus. E Deus me levou a meditar: será que não estamos sendo meros religiosos? Essa mulher é religiosa. Ela consegue identificar que há um lugar de adoração em Jerusalém, em Gerizim, mas ela não consegue identificar quem de fato, de verdade, se deve adorar. Você consegue entender comigo? Você consegue nessa manhã parar para refletir? Jesus começa um relacionamento com aquela mulher, e naquela altura de Jesus não poderia o homem conversar com a mulher sem a presença do esposo. Jesus, quando percebe que ela abre o seu coração, porque para Jesus fazer algo na nossa vida, Ele precisa fazer você entender, me fazer entender que o coração de você precisa estar aberto, receptivo para receber. Apocalipse 3:20. Deus não está falando ali para João, ou Jesus está falando para João, para uma igreja, para a igreja não, para o ímpio lá fora não, Jesus está falando para a sua igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, vai cear com você, e você vai cear com Ele. Ele está batendo na porta do coração de crentes religiosos, que fechou a porta para o Espírito, e o nosso Deus, Ele é educado para entrar na sua vida. Ele bate na porta. Se você entender que há uma necessidade de Jesus entrar, Ele vai entrar. Mas se você não entender que não há necessidade de abrir o coração, Ele não vai te forçar a nada. Então nessa manhã, você que está aqui, você precisa conhecer quem você adora. Irmãos, vivemos anos e mais anos e não conhecemos quem é Deus.
Percebemos nesta manhã que não há nenhum glória, né? E não é para glorificar mesmo, não, é para você refletir. Deus me fez refletir. Às vezes tememos aqui no altar falar de inferno, mas Jesus falou muito de inferno. Porque Ele sabe o quão terrível será para aqueles que forem. Porque Deus nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio. Deus, Ele não vai descer do céu para te forçar a nada. Deuteronômio 30:19, Deus por boca de Moisés diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, mas diga para eles, Moisés, que estou lhes propondo a bênção e a maldição. Diga para eles, se escolherem a bênção, viverão ele e os seus descendentes. Mas diga também para ele, Moisés, que se escolherem a maldição, morrerão eles e os seus descendentes. Por quê? Porque Deus te dá o poder de escolha. Nós que somos pais, mostramos para os nossos filhos o caminho certo, o caminho errado. Cabe ao seu filho tomar a decisão, o que ele vai fazer. Não pense em você que Deus vai descer do céu, vai te pegar pelo colarinho, ou vai te pegar pela manga da camisa, vai te puxar. Não, Deus não faz isso. Jesus abre um diálogo com essa mulher quando percebe que ele tinha algo diferente, aí ela começa a conversar, aí Jesus olha para ela e diz: vai chamar o teu marido. Ela diz: não tenho marido. Jesus: disseste bem, porque 5 tiveste, e nenhum deles era teu, mas também o que tens agora também não é teu. Aleluia. Aí a mulher percebe: opa, tem alguma coisa diferente nesse homem. Eu já fui tantas vezes, se ela foi, a Bíblia não diz isso, lá no templo, no Monte Gerezi, mas nunca ouvi uma coisa como esta. Esse homem está falando da minha vida, eu nunca tive contato com ele, mas ele está falando da minha vida. Aí Jesus abre um diálogo com essa mulher, porque Jesus entende que ela estava adorando algo que ela não conhecia. Eu parei para refletir: será que verdadeiramente eu conheço a Deus? Porque conhecer a Deus não é vir para o culto, não, irmãos. Conhecer a Deus não é você ser uma pessoa que todos os domingos vem, senta na igreja, ouve 2 horas um culto, ou 2h30 no máximo, ou 3 horas, porque muitas vezes tem culto que se estende 4 horas. Mas será que é o suficiente para conhecer a Deus? Disse aqui Igor: Senhor, o Senhor me levou, o Senhor permitiu a minha entrada, permita também a minha saída. Sabe o que Salomão disse para Deus? Eu quero sabedoria e conhecimento para poder sair e entrar diante do teu grande povo. Percebe que Salomão inverteu? Ele não pede sabedoria para entrar e sair, não. Ele pede sabedoria para sair e entrar diante do grande povo, porque entrar bem muitos entram, mas sair bem poucos saem. A Bíblia diz que Jesus chega em Cesareia de Filipe, porque Cesareia de Filipe é uma cidade completamente pagã, uma cidade que adorava um Deus, porque o seu nome antigo era Pan, um Deus grego. Jesus chega em Cesareia de Filipe e ele indaga os discípulos e pergunta assim: quem dizeis os homens que é o Filho do Homem? Percebe-se no texto, se você for ler e analisar friamente, que entre linhas ali houve uma interrogação na mente dos discípulos. Mas de repente levanta-se um e diz: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros até dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus vira-se para ele e diz: e vós, quem dizeis que eu sou?
Entre linhas novamente, você percebe que há um silêncio no meio dos discípulos. Ninguém sabe quem é Jesus. Estavam caminhando por volta de 2 anos, quase 3 já com Jesus. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Houve um silêncio. Aí Deus percebe que o silêncio está se estendendo. De repente o Espírito vem e toma Pedro. E Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus volta para Pedro e diz: Pedro, tem que ser sempre você, Pedro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pedro, eu te afirmo que tu és Kefa. Aleluia, porque quem te revelou, Pedro, não foi a sabedoria humana não, Pedro, mas foi o Espírito do meu Pai que te revelou isso nesta manhã. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem carnal ou natural não consegue discernir as coisas espirituais. Existe hoje dentro das igrejas, quando eu digo igreja, não é somente a Assembleia de Deus, Novas de Paz, não, aqui em Portugal, mas Igreja Universal sobre a terra. Irmãos, poucos hoje em dia conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Vivemos uma época de crentes que não conseguem entender as coisas espirituais. Eu disse aqui no último domingo retrasado que nas suas astúcias, diz a Bíblia, os filhos das trevas são mais sábios que os filhos das luzes. Antes de convertermos, irmãos, tínhamos um fôlego para fazer as coisas lá fora, é festa, passávamos a noite, pulávamos a noite toda, brigávamos muitas vezes, bebíamos, mas quando aceitamos Jesus, reclamamos de tudo e de todos. Se o culto passou de 2 horas, puxa a hora. Se o culto começa 5 minutos, reclama 5 minutos. Se o culto passa 10 minutos, reclama 10 minutos. Aí Deus está dizendo: será que 2 horas por semana é o suficiente para termos um relacionamento? Eu disse também na escola bíblica que se fôssemos dizimar a Deus do nosso tempo que Ele nos dá 24 horas todos os dias, teríamos que dar para Deus 2 horas e 40. E a pergunta é: quanto tempo você tem dado para Deus? Vou fechar a Bíblia porque a hora já passou. Não prego mais, porque temos que ministrar a ceia. Eu queria que você se colocasse em pé. Mas nesta manhã eu quero fazer que você reflita, irmãos. Quero fazer que você reflita como está a sua vida diante do Senhor. Será que eu conheço mesmo Jesus? Quem nós temos servido? O tema é: necessário conhecer quem eu adoro. A mulher não conhecia Jesus. Quando Jesus fala tudo sobre a vida dela, ela vai para Samaria e ela começa: encontrei um homem que falou toda a minha vida. A mulher que tinha uma vida promíscua, uma vida que não conhecia o Deus que adora, agora a mulher vira simplesmente uma ganhadora de almas, porque a Bíblia diz que os samaritanos vêm para conhecer quem é Jesus, e quando chega, testifica que era muito mais do que a mulher estava falando. Opa! Esse homem é muito mais do que um profeta. Quem é Jesus para você? Será que é simplesmente um profeta que você vem, bate na porta, ora por mim, traga uma profecia, uma revelação, ou se é que ele é o Filho de Deus? Será que você consegue enxergar em Jesus o que conseguiu enxergar Bartimeu? Um homem que a Bíblia nem menciona o seu nome. Bartimeu conseguiu enxergar o que muitas pessoas que têm visão não enxergou em Jesus.
ele começa a gritar: Yeshua, Ben Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começa a dizer: cala-te, ô ceguinho, cala-te, ô ceguinho. Mas ele percebe que o momento dele de conhecer quem é Jesus chegou, e ele continua clamando: Yeshua ben Davi, tem misericórdia de mim. E de repente Jesus para e manda chamar Bartimeu. E quando Jesus para, irmãos, pode ter certeza que o milagre acontecerá. E quando Jesus chama ele, Jesus pergunta: que queres que eu te faça, Bartimeu? E ele diz: que eu torne a ver. Bartimeu enxergava, mas não deu ouvidos à voz de Deus. Precisou Deus permitir uma cegueira para que ele queresse conhecer quem é Deus. Será que haverá necessidade de Deus permitir a adversidade para que você queira conhecer quem é Ele? Porque é só no fundo do poço que nós vamos buscar a Deus, irmãos. Vivemos uma vida religiosa, não oramos, não lemos a Bíblia. Chegamos aqui na igreja, muitas vezes só lemos ali naquele momento, acabou. Vivemos a nossa vidinha cotidiana, corriqueira, esquecemos de buscar a Deus. Mas Deus nesta manhã está me despertando, te despertando. É tempo de conhecermos quem você está adorando. Feche seus olhos por alguns minutos. Reflita nesta manhã. É necessário conhecer quem eu adoro. É necessário conhecer Jesus. Jesus passou somente esta vez em Sicar. Nunca mais Jesus voltou em Sicar, porque já não havia mais necessidade. A mulher já havia sido convertida. A mulher já conhece a partir daquele momento. Talvez o Senhor só passará somente uma vez em um lugar que você estará, porque Ele entende que há uma necessidade de um relacionamento. E relacionar-se com Deus não é vir para os cultos. Tem pessoas que parece que vêm para um culto de corpo presente. O corpo está aqui, mas a mente está vagando. Você está longe, preocupado nos problemas, nas contas que tem que pagar, irmãos. Ele é pai, ele não é padrasto. Davi diz isso, Salmos 37, versículo 25: fui moço, mas agora cheguei à idade da velhice. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, se você nesta manhã decidir ter um relacionamento com o Senhor, Deus vai mudar coisas na sua vida. Deus vai necessário tirar algumas coisas na sua vida, porque Jesus tira algumas coisas da vida dessa mulher. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Com seus olhos fechados, eu queria orar sobre esta palavra. Eu não vou dizer que você não conhece ao Senhor, mas também não vou dizer que você conhece. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu preciso me relacionar mais com Ele. Eu preciso sair dessa superficialidade. Eu preciso mergulhar em águas mais profundas. Eu preciso conhecer quem é esse Deus. Deus, como Pai, quer te usar soberanamente, poderosamente, mas o nosso relacionamento é tão superficial com Deus que não conseguimos visualizar isso. A mulher de uma vida promíscua vira uma verdadeira ganhadora de almas.
A Bíblia não menciona quantos samaritanos vieram ter com Jesus, mas a Bíblia diz que aquelas pessoas que vieram através daquela mulher samaritana que virou uma missionária, viu e entendeu que era muito mais do que ela estava falando. É amanhã que você vai pegar o pão que representa o corpo de Jesus. É amanhã que você vai pegar o cálice, vai refletir sobre isso, porque Paulo diz isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois disso, de examinar-se, come deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente do corpo e do sangue de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. E eu queria que nesse momento você pedisse perdão ao Senhor. Se tem algo que te impede nesta manhã de ceiar, peça perdão, porque a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja, Senhor, nesta hora nas tuas mãos. A tua palavra foi ministrada nesta manhã aos nossos corações. Jesus, eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu preciso me relacionar, Senhor, com o Senhor. Eu preciso fazer que aquilo que escreveu Oséias se cumpra na minha vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O relacionamento com o Senhor é um relacionamento contínuo. É um relacionamento gradativo que todos os dias precisamos mergulhar mais e conhecermos mais o Senhor. Se revele para nós, Senhor. Se revele para nós. Não nos deixa ficarmos mais nessa superficialidade, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos crentes frios, meu Pai. Aquece os nossos corações, nos faz termos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Eu oro sobre esta palavra, Senhor. Esta palavra produza fruto em nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, desperte dentro de nós o anseio, o desejo, Senhor, de conhecermos mais o Senhor. Que a tua palavra que foi pregada nesta manhã nos constranja a queremos conhecer mais de ti, ó Deus. Nós oramos nesta manhã, Senhor, e queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Abençoa a nossa ceia que iremos cear neste momento, Senhor.